Olá, muito bom dia a você. Este é o Jornal da CBN. Eu sou Milton Jung e ao nosso lado está Cássia Godoy. Bom dia para você, Cássia. Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes do Jornal da CBN. Vamos aos destaques desta quarta-feira, 9 de novembro de 2022. Começamos esta edição com informações sobre a apuração das eleições americanas de meio de mandato que renovam parte do Legislativo e dos governos estaduais. O Partido Republicano do ex-presidente Donald Trump lidera a disputa pelo comando da Câmara e trava a briga acirrada com o democrata de Joe Biden no Senado. O repórter Vinícius Bernardes acompanhou a apuração durante a madrugada e tem ao vivo mais informações com base nas projeções da imprensa americana. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Cássia. Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes. Cássia, projeções da Associated Press apontam que os republicanos já garantiram 198 cadeiras da Câmara contra 167 dos democratas, partido do presidente Joe Biden. Um dos destaques foi a Flórida, onde houve, de acordo com os números, a conquista de 3 cadeiras que eram dos democratas. O cenário marca, Cássia, uma das primeiras mudanças destas eleições de meio de mandato. Além da Flórida, os dados também apontam vitória para os republicanos em estados como Alabama e Oklahoma. Para os democratas, a situação está melhor em Maryland, Connecticut e Illinois. No Senado, os republicanos assumiram a liderança nas últimas horas. De acordo com a Associated Press, a disputa está 47-46 para eles, com 18 cadeiras conquistadas pelos republicanos e 12 pelos democratas. Para o controle das casas, são necessários 51 senadores e 218 deputados. Além do pleito no Legislativo, 36 governos estaduais estiveram em jogo nesta terça-feira. A maioria segue em apuração. Por enquanto, os democratas lideram em 19 e os republicanos em 17. Entre os destaques está a eleição da democrata Maura Haley, que se tornou a primeira mulher lésbica a ocupar o posto nos Estados Unidos. Outra vitória histórica foi a do democrata Wes Moore, que foi o primeiro governante negro a ser eleito em Maryland. Cássia, Milton, volto com vocês. Estas foram as informações do Vinícius Bernardes. Nós vamos atualizando ao longo do Jornal da CBN e ainda hoje vamos conversar com Fernanda Manhota, comentarista da CBN, que acompanha as eleições direto de Washington. Vamos a outros destaques desta quarta-feira, Cássia Godoy. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva vai se reunir hoje com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. O objetivo é pedir apoio para aprovar as medidas necessárias ao cumprimento das promessas de campanha. Hoje, o petista também tem encontros marcados com a presidente do STF, Rosa Weber, e com o presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Lula chegou a Brasília ontem à noite para iniciar as articulações para o novo governo. A prioridade do petista é ajustar o orçamento para acomodar propostas como a manutenção do Bolsa Família de R$ 600 e o aumento real do salário mínimo. Lula decidiu que a PEC da transição, que retira do teto de gastos os recursos para o auxílio e outros programas, só será apresentada depois das negociações com Arthur Lira e outros líderes do Congresso. As articulações já começaram pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que se reuniu ontem à noite com o presidente da Câmara e, em seguida, com o presidente do Senado. A Alckmin também discutiu o tema com o presidente da Comissão Mista de Orçamento, o deputado Celso Sabino, do União Brasil, e com o relator geral do orçamento, senador Marcelo Castro, do MDB. O vice-presidente eleito disse que a prioridade da equipe de Lula será mesmo a PEC da transição. Nós devemos, nos próximos dias, definir o caminho. Um deles, certamente o mais provável, é o caminho PEC-LOA. Então, a proposta de emenda constitucional e a lei orçamentária. Aí é uma construção coletiva. Se esse for o caminho definido, que nós estamos estudando e deverá ser definido até amanhã ou depois de amanhã, e o foco todo é a questão social. Não interromper o pagamento dos R$ 600, que a população precisa, que é a população mais sofrida, e os R$ 150 por criança até 6 anos de idade. Apesar dos impasses, o relator-geral do orçamento, senador Marcelo Castro, está otimista sobre a viabilidade da PEC da transição. Eu acho que passa tranquilamente. Vou fazer uma previsão aqui. Essa PEC vai ser aprovada por unanimidade da Câmara e do Senado. Você imagine um representante do povo, um deputado ou senador, votar para tirar das pessoas que estão recebendo R$600, retirar R$200. Porque uma coisa é você não dar um aumento porque a pessoa está recebendo.
Outra coisa completamente diferente é a pessoa estar recebendo um valor X e nós votarmos aqui, quer dizer, ou não votarmos aqui uma PEC, uma lei que manteria esse valor. 6h09. Nessa terça-feira foram anunciados 29 dos 50 nomes da equipe de transição. Como o coordenador do grupo, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin assinou 3 portarias, uma delas nomeando integrantes do gabinete que prepara as medidas do futuro governo. O texto apresenta a lista dos 31 grupos técnicos que vão debater temas como assistência social, cultura, economia, educação, saúde, meio ambiente e igualdade racial. A área econômica será coordenada por André Lara Rezende e Pécio Arida, que participaram da criação do Real. Guilherme Melo, economista da Unicamp, e Nelson Barbosa, ex-ministro da Fazenda do governo Dilma. Na área social, uma das coordenadoras será a senadora Simone Tebet, numa sinalização de que pode assumir o Ministério da Cidadania. Está muito ligada à questão da cidadania. Nós estamos falando aí dos auxílios, né, do Auxílio Brasil. É óbvio, como nós estamos falando de 28 temas e nós temos um tempo muito curto para tratar, não dá para trazer para esta pasta tudo aquilo que a gente entende de desenvolvimento social. Ao contrário, agora é hora de destrinchar. Quanto mais divisão e quanto mais colaboradores nós tivermos, mais eficientes nós seremos. O vice-presidente eleito reiterou que a participação na transição não significa uma futura nomeação ministerial. A transição, os que vão participar da transição, não têm relação direta com o ministério, com o governo. Podem participar, podem não participar, mas são questões bastante distintas. Esse é um trabalho de 50 dias, é um trabalho de praticamente 2 meses. Então esse é um trabalho buscando informação, continuidade de serviços públicos, não interrupção de serviços públicos, transparência. O coordenador técnico da transição é o ex-ministro Aloysio Mercadante. O coordenador executivo, Floriano Pêsaro, vai cuidar da área administrativa. E a coordenadora política, Gleice Hoffmann, vai fazer a articulação com os partidos. Ontem mesmo, Gleice foi à liderança do MDB para convidar o partido a participar oficialmente da base de apoio a Lula. Nós achamos muito importante ter os partidos formalmente, institucionalmente, nesse processo. Hoje nós já vamos apresentar, com certeza a partir de amanhã, a formalização, o nome de 10 partidos políticos que estão conosco, que estiveram durante o processo eleitoral, no primeiro turno, também no segundo turno, incluindo o PDT. E nós gostaríamos muito que o MDB participasse desse conselho político do governo de transição. O presidente do MDB, Baleia Rossi, afirmou que vai discutir o assunto com outros líderes, mas já indicou que o partido deve colaborar para aprovar promessas feitas por Lula. Acredito que o MDB pode ajudar muito na questão da agenda, que é uma agenda convergente. Posso adiantar que vejo no partido um espírito colaborativo muito grande para que a gente possa avançar em todas essas pautas para o país. A presidente do PT, Gleice Hoffmann, também comemorou o acordo para que o PSD de Gilberto Kassab, que terá 42 deputados e 11 senadores em 2023, participe do governo de transição. Kassab já afirmou que considera natural a aproximação com o governo do PT. Ele articula uma frente ampla pela reeleição de Rodrigo Pacheco, que é do PSD, para a presidência do Senado. Com os acordos, o Conselho Político do Governo de Transição passa a ter 12 partidos. Com o possível apoio do MDB, a base de Lula no futuro Congresso poderá chegar a 228 deputados e 36 senadores. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, anunciou que o partido, com 99 deputados, maior bancada da Câmara e 15 senadores, fará oposição ao governo Lula. O PL não renunciará às suas bandeiras de ideais, será oposição aos valores comunistas e socialistas, será oposição ao futuro presidente. O mandato de Jair Bolsonaro ainda nem terminou, mas Valdemar Costa Neto já lançou o presidente como candidato ao Planalto em 2026. O presidente do PL afirmou que o partido não questionará o resultado das eleições, mas disse que vai esperar o relatório das Forças Armadas sobre a apuração que será divulgado hoje. Segundo a comentarista Miriam Leitão, o relatório será ambíguo. As Forças Armadas não dirão que as urnas são seguras,
mas ressaltarão que é preciso melhorar as investigações e haver mais aprofundamento. O temor do TSE é que o relatório estimule os atos golpistas espalhados pelo país por bolsonaristas que não aceitam a vitória de Lula. 6h14. Enquanto a equipe de transição de Lula busca dinheiro para cumprir as promessas de campanha, a Câmara dos Deputados pode aprovar ainda este ano o projeto que vai provocar rombo de 66 bilhões de reais nas contas do próximo governo. A proposta altera o teto do Simples Nacional para o enquadramento de microempreendedores individuais e empresas. O texto faz parte da pauta-bomba, que estaria sendo preparada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, para pressionar o governo Lula a apoiar a reeleição dele e a manutenção do orçamento secreto. Para o deputado Paulo Pimenta, do PT, o projeto não pode ser votado agora, no que ele chama de fim de feira. Nenhum projeto que vai impactar diretamente o futuro governo, o país do próximo período, deve ser votado sem que haja um grande diálogo. E todo mundo aqui tem bom senso para isso. Presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente de comissões. Só quem não pensa no Brasil enquanto um todo pode imaginar que a gente possa votar um projeto com esse nível de repercussão no final da festa, né, gente? Final de feira, final de festa. Na avaliação do deputado Marco Bertaioli, presidente da Frente Nacional do Empreendedorismo, a proposta contribuirá para a criação de empregos. Nós estamos defendendo a aprovação imediata do PLP 108/2021, que é o que trata da atualização da tabela do Simples Nacional. Nós precisamos gerar empregos, nós precisamos trabalhar para gerar oportunidades ao ambiente de negócios do Brasil ser melhor. Nada melhor do que fortalecer o empreendedorismo brasileiro. E não há renúncia fiscal nesse aumento. Há uma perfeita equação, um equilíbrio entre esta verdadeira fábrica de micro e pequenas empresas que existe no Brasil nesse momento. Você está acompanhando os destaques desta quarta-feira do Jornal da CBN. O Ministério da Saúde confirmou a primeira morte pela subvariante BQ1 da Omicron do coronavírus. A vítima é uma mulher de 72 anos, portadora de comorbidades, que vivia em São Paulo. Ela ficou internada por 10 dias e morreu em 17 de outubro. Segundo a Secretaria de Saúde de São Paulo, ela não havia tomado todas as doses da vacina contra a Covid-19 e sofria de problemas cardíacos. Até agora, a variante BQ1 da Omicron também foi identificada no Amazonas, no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. Em entrevista à TV Globo, o médico e professor da Universidade de São Paulo, Paulo Lotufo, avaliou que não há motivo para pânico, porque as vacinas têm evitado o aumento do número de mortes. O importante até agora é que há aumento de casos, aumento de internações, mas o número de mortes não se elevou significativamente, até caiu, o que indicaria que a vacina está cumprindo o seu papel de evitar casos graves. 6h17 agora.